Beleza. Boa noite, pessoal. Desculpa aí esse problema técnico. Esse negócio é muita tecnologia, sabe como é, né? A gente que é meio antigo, assim, e falar em antiguidade, assim, é muito bom estar retornando para ter um contato novamente com a UF, certo? Foi onde eu me formei, a universidade que eu tenho um carinho gigantesco. Então, aí é a nossa casa. E me sinto muito próximo a vocês, por pertencermos ao mesmo local, tá? A gente vai falar com vocês em relação a um assunto que ele está muito relacionado, de fato, à anestesia, certo? É um problema que surgiu com a evolução da anestesia e é uma doença recente. Vocês vão ver quando a gente fala um pouquinho da questão histórica, que é algo que se tornou o conhecimento de forma mais difuso há, no máximo, aí 2 décadas, 3 décadas no máximo. A gente vai conversar com vocês, tá? Essa aula eu objetivei ela ter aquele formato de introdução, um pouquinho de epidemiologia, fisiologia, fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Forma que a gente está habituado a aprender. Eu particularmente gosto bastante dessa forma de aprendizado, tá? E de exposição. Minha aula não vai ser longa, porque quando a gente acaba prolongando muito, se perde na questão do conhecimento, da atenção. Então, pretendo fazer a aula no máximo em 45 minutos, tá bom? Mas, a despeito dos 45 minutos, esses aí são todos os tópicos que nós iremos abordar. Eu vou pedir a vocês licença aí para falar no máximo 5 minutos aí em relação ao contexto histórico relacionado à hipertermia maligna, tá bom? Então, inicialmente a gente tem aí Jon Snow, não é aquele do O Inverno Está Chegando, tá bom? Não é, embora todos gostemos, mas não é dali. Então, Jon Snow, ele foi o primeiro cara a perceber a questão da alteração que poderia surgir no intraoperatório decorrente do que ele não sabia. Ele não sabia direito o que era, mas ele conseguiu perceber, certo? Esse cara, ele foi um dos protagonistas aí da epidemiologia moderna, tá? E também tem um papel extremamente importante para a anestesia. E isso daí, percebam que foi entre 1813 e 1856. A gente só conseguiu ter novos relatos de casos a partir de 1900. Ele falou em relação a um quadro de uma hipertermia perioperatória. Naquela época, o tipo de anestésico inalatório que nós tínhamos era basicamente o éter, principalmente, certo? Então, eles ainda não tinham conseguido associar a questão da anestesia em si com o evento. Eles conseguiram perceber. E isso daí já começou aquela inquietude, aquela coisa de o motivo do qual aquilo ali acontecia, tá? Em 1960, ou seja, é algo extremamente recente, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de história, 1960 foi ontem. Então, esses dois pesquisadores aí, Demborol e Lovell, eles fizeram um relato de caso e descreveram com precisão a hipertermia maligna, associando-a ao alodano e definindo o seu caráter hereditário. Só para que vocês tenham uma ideia, esse caso aí que ele definiu foi um relato de caso com um paciente de sexo masculino, 21 anos, e que ele tinha já história prévia na família de 10 óbitos durante ou logo após a anestesia, cirurgia. E ele evoluiu com um quadro muito semelhante, certo, aos seus familiares, com um quadro que a gente vai conversar detalhadamente, mas principalmente aí aquilo que ele percebeu foi a questão da hipertermia no intraoperatório, certo? Evoluindo também ainda esse paciente em específico com quadro de gravidade, hipertensão, taquicardia, enfim, que a gente vai conversar, mas só para
pontuar essa questão histórica. Em 1967, a partir daí já começou-se a falar mais, a se pesquisar, a tentar evidenciar e associar isso daí com a questão da anestesia, mas não somente isso, já tentando procurar algum medicamento, alguma coisa que conseguisse mudar a história daquela doença, visto que essa era uma doença, essa era uma condição que ela acabava tendo uma elevada mortalidade, uma gravidade muito grande, certo? Então, em 1967, foi sintetizado o dantrolene, certo? Que é um relaxante muscular que vai agir no receptor rianodino. A gente vai conversar direitinho o que é isso daí. E acaba interrompendo o acoplamento e excitação e contração das células musculares. Isso daí eu vou deixar para mais posteriormente, mas só para vocês entenderem que foi em 1967 a criação do dantrolene. Em 1975, o Harrison, ele aplicou o dantrolene em porcos, certo? E daí ele conseguiu reverter o quadro, e o quadro ele evoluiu com a gravidade, aqueles quadros tendiam a evoluir com uma gravidade muito menor, certo? Em 1900, isso daí já foi um avanço muito grande. A possibilidade de também utilizar esse dantrolene em 1979, vejo que foi realmente muito rápido. A gente sabe que a ciência acaba sendo um pouco mais lenta no que diz respeito à aprovação de drogas, isso e aquilo, mas percebam que 4 anos após, o FDA ele já aprova o uso do dantrolene para a síndrome da hipertermia maligna. Tá? Isso daí fez com que os pacientes tivessem 85% de sobrevida sem complicações, o que é muito, certo? É muito. Em 1990, ou seja, isso daí está relacionado até com o nascimento de alguns de vocês, pelo menos meu, foi um pouquinho antes, mas assim, esse Mackenzie, ele e alguns colaboradores, eles conseguiram localizar o gene do receptor rianodino no braço longo do cromossomo 19, tá? Em relação ao Brasil, no Brasil, desde mais ou menos 1970, já começou-se a falar em relação ao assunto, começou-se a debater de forma ali inicial, mas assim, muito pouco e muito restrito àquelas academias de maior expressão, digamos assim, tá? Em 1985, ainda no Brasil, a gente já tinha no TSA, que é o Teste Superior de Anestesiologia, questão abordando a hipertermia maligna, certo? Mas, de fato, o conhecimento e a divulgação em relação a essa doença, ela se deu basicamente a partir de 1990 no Brasil, que ela se tornou mais o conhecimento de forma mais difuso. E daí, inclusive, a gente conseguiu, foi a partir mais ou menos dessa época que a gente conseguiu importar o dantrolene, certo? E conseguimos já estabelecer, através da SBA, que houvesse uma obrigatoriedade das universidades que fizessem anestesia, de colocar isso daí também no quadro de medicações necessárias, tá? Então, já falando agora em relação, de fato, à hipertermia maligna, é um desordem decorrente do aumento do metabolismo da musculatura esquelética, relacionada à anestesia. É uma condição hereditária, tem um padrão autossômico dominante, conforme a gente já falou, no cromossomo 19. Então, percebam que ela é uma condição hereditária e um padrão autossômico dominante. No que diz respeito à musculatura esquelética, ela é responsável por 40% do peso corporal nosso. Então, imagine que o metabolismo existente nessa musculatura, ele é muito intenso, tá? Então, ele já é responsável por boa parte do metabolismo, do gasto de ATP que a gente tem no nosso corpo. Então, como consequência disso, se esse metabolismo ele se torna muito mais intenso, como consequência a gente vai ter taquicardia, aumento do dióxido de carbono expirado, CO2 expirado, rigidez muscular e aumento da temperatura, que também a gente vai falar
com maiores detalhes posteriormente. Então, a função normal a função anormal nesse receptor rianodina elétrica, o RYR1, em indivíduos susceptíveis, pode produzir essa movimentação anormal do cálcio intracelular. Só para pontuar aqui, a gente tem vários receptores de rianodina. Basicamente, a gente tem o RYR1, basicamente na musculatura esquelética. Nós temos o RYR2 na musculatura cardíaca, do tecido muscular cardíaco. E nós temos o RYR3 no tecido cerebral e em outros tipos de tecido. É induzido pela a hipertermia maligna, tem uma característica muito específica, por isso que está intrinsecamente relacionada à anestesia, que é o fato dela ser induzida por anestésicos inalatórios, certo? Basicamente isso daí. O que a gente tem atualmente são os halogenados. Dentre esses halogenados, a gente está falando do alotano, do sevoflurano, do enflurano, todos eles podem produzir, certo? Perceba que eu não falei dois tipos de gases que a gente tem disponível, que é o xenônio e o óxido nitroso. Eu não falei de nenhum desses dois, certo? Porque esses dois, eles não estão relacionados à hipertermia maligna. Ou também ao uso da succinilcolina. A succinilcolina, ele é um relaxante muscular do tipo despolarizante, tá? Então, quando a gente tem, principalmente a associação de halogenado com succinilcolina, a gente tem essa hipertermia maligna vindo de forma mais intensa e com desfechos, em alguns momentos, piores, certo? Um quadro de maior gravidade. Existe essa medicação aí chamada enoximona. É uma medicação que, assim, o livro ele cita, daí eu acho bom só citar para vocês, mas, assim, é um inibidor da fosfodiesterase tipo 3, certo? É semelhante a milrinona, dentre outros aí que vocês já devem ter ouvido falar, mas que existe uma possibilidade muito grande, ele conseguiu demonstrar isso daí, que também pode ser um fator relacionado à hipertermia maligna. Eu coloquei essas interrogações porque a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido, tá? Então, em relação à epidemiologia, estima-se que entre 10 mil indivíduos, eles portem o traço genético de susceptibilidade à hipertermia maligna, certo? 250 mil anestesias, ou a cada 62 mil anestesias, onde se associa halogenado e succinilcolina, e a cada 85 mil anestesias sem concurso de succinilcolina. Obviamente que vocês estão vendo que isso daí, a gente tem um evento que ele é raro, e de fato ele é raro. Que bom que ele é raro, graças a Deus. Mas com, hoje em dia, a quantidade de cirurgias e, portanto, de anestesias que a gente vem fazendo, é um quantitativo realmente muito grande e o anestesista, ele tem, hoje em dia, uma chance muito maior de conseguir ver esses eventos do que antigamente, visto que a gente não tinha uma quantidade tão grande de anestesias. Hoje em dia, sim, a gente tem. Então, isso daí é mais factível da gente conseguir ver. Só para que vocês tenham uma ideia, ano passado a gente conseguiu assim, nós tivemos 2 eventos lá no Irmanduce. A gente suspeitou de 3, mas que ficou muito característico de fato, foram 2 eventos, certo? E nos 2, nós tratamos, fizemos tudo, os pacientes evoluíram bem, mas realmente, percebam, imagine o quanto de cirurgias e anestesias que a gente não faz lá no Irmanduce, é uma quantidade muito grande. E só tivemos 2 casos ano passado. Mas isso é relevante, isso é importante, sim, basicamente porque a gente precisa ter o diagnóstico, esse diagnóstico ele precisa ser precoce, e além disso, esse diagnóstico é que vai, a partir da suspeição, você lançar a mão do tratamento esse que é efetivo. E, conforme vocês estão vendo aí, antes nós tínhamos uma mortalidade que girava entre 60% e 80%,
após o uso do dantrolene, após a monitorização do CO2 expirado, a gente reduziu consideravelmente essa mortalidade, tá? Tem livros aí que consideram 1,4%, tem outros que consideram menos que 5%. Ainda assim, com uma redução expressiva de mortalidade. Aqui a gente tem, no que diz respeito à fisiologia da fibra muscular, a gente tem o acoplamento, excitação, contração, tá? A gente tem aí diversas bombas, certo? Temos aí a bomba de potássio, a bomba de sódio, a bomba de cálcio. Se vocês forem ver nessa região aqui, espero que a setinha esteja aparecendo também para vocês, vocês têm aí o nosso retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático é onde a gente tem uma grande quantidade de cálcio, certo? É onde ele fica estocado, e à medida que a gente vai tendo, através dessa região tubular aqui, onde nós temos aqui os receptores dihidropiridínicos, não somente eles, temos também o receptor rianodina, a gente vai tendo a liberação desse cálcio. Esse cálcio liberado, ele vai agir sobre as fibras de actina, miosina e produzir a contração celular. Posteriormente, ele vai reabsorver de novo para o retículo sarcoplasmático, mas você percebe que existe uma regulação, existe uma liberação gradual, aos poucos, desse cálcio para dentro do nosso citoplasma, da célula muscular, o mioplasma. Perceba que quando a gente tem a etiologia básica da questão da hipertermia maligna, é que eu tenho o meu receptor rianodina, que é responsável por estar fazendo essa regulação desse cálcio do retículo sarcoplasmático para dentro do meu mioplasma. Esse receptor, ele age de forma... Então, você tem a liberação de grande quantidade de cálcio. Como consequência, perceba que a gente vai ter uma intensa ação sobre as fibras de actina e miosina, mas não somente isso, a gente vai acabar consumindo a região da mitocôndria, a gente vai consumir muito ATP, mas não somente isso, a gente vai fazer com que, se eu tenho um metabolismo exagerado, eu vou, por consequência, produzir maior quantidade de calor. Perceba que eu estou tendo ATP sendo consumido, oxigênio precisa ser consumido até para a síntese do ATP. Então, a gente vai conseguir entender lá na frente por que esse paciente, ele desatura. Meu metabolismo está muito intenso, então isso daí também está relacionado à minha elevação do CO2. Então, por que esse meu paciente, ele faz hipercapnia? O calor, a minha célula não está funcionando de forma adequada, está gerando muito calor. Por que esse paciente faz hipertermia? Perceba que a minha célula, o meu organismo, ele não vai se adequar, ele não vai conseguir atender a toda essa resposta. Portanto, eu vou evoluir com acidose metabólica devido a uma hiperlactatemia. Eu estou consumindo muito ATP, eu estou precisando ir para a minha anaerobiose para conseguir sintetizar mais ATP. Mas não somente isso, eu também estou tendo uma acidose respiratória, visto que eu estou produzindo uma quantidade muito grande de CO2 e meu pulmão não está sendo capaz de lavar tudo isso. Então, perceba que é todo esse conjunto aqui que justifica a hipertermia maligna. Eu só dei Vocês estão todos me ouvindo? Sim, professor. Pronto. Então, agora, isso daí só foi um apanhado geral, beleza? Agora a gente vai entrar na hipertermia maligna, efetivamente no que diz respeito à fisiopatologia. Perceba que eu já falei, na realidade, tudo aquilo que acontece, mas agora eu quero expor com esse quadro aí. Eu encontrei esse quadro na internet e eu achei ele muito interessante, porque ele é muito elucidativo. Percebam que a gente tem ali a exposição ao halogenado, a succinilcolina. Halogenado, quando eu digo, entenda-se, qualquer um deles aí. Alotano, sevoflurano, enflurano, qualquer um deles. Eles vão agir sobre o meu retículo sarcoplasmático. Aquela imagem que eu mostrei previamente, certo?
Isso daí vai fazer com que o meu retículo sarcoplasmático ele não consiga conter o cálcio e libere uma quantidade de cálcio. Como consequência, eu vou ter na musculatura esquelética uma contratura muito importante. No que diz respeito à musculatura esquelética, uma contratura muito importante, eu vou ter o desgaste mesmo de toda a minha célula muscular. Ela, por vezes, vai se romper, vai ter lise celular, vai produzir a grande quantidade de lise de célula muscular. Abdominal, que pode vir com estar lá no meu sistema, na minha filtração glomerular e insuficiência renal aguda, mas não somente isso, eu vou ter uma elevação da creatina, fosfokinase, CPK, caracteristicamente esses pacientes evoluem com a CPK elevada. Perceba que esse paciente ele vai ter uma grande quantidade de célula muscular sendo degradado, o seu conteúdo, o conteúdo do intracelular, ele vai estar sendo exposto. Portanto, o paciente vai ter uma elevação muito grande do potássio, vai ter uma hipercalemia que pode propiciar para esse paciente cursar com diversos tipos de arritmia. A gente sabe, hipercalemia é um dos Hs no que diz respeito ao AESP, atividade elétrica sem pulso, então pode evoluir, inclusive, com PCR. Além disso, você tem esse retículo sarcoplasmático, vai fazer com que no meu sarcoplasma eu tenha um aumento do cálcio, eu tenha uma diminuição do ATP. Por quê? Porque eu estou consumindo esse ATP para conseguir contrair. Eu estou gastando toda a minha energia de uma forma que, inclusive, está sendo ineficiente, porque está produzindo muito calor. Isso daí, esse hipermetabolismo, esse calor que a gente está falando, tudo isso vai se refletir na nossa hemodinâmica no que diz respeito ao acúmulo de CO2. Esse paciente vai ter uma acidose respiratória muito grave, associada a isso, uma dessaturação, certo? Ainda acidose, uma elevação de hidrogênio, portanto, a diminuição do meu pH e um aumento da concentração de potássio. Tudo corrigir, se não identificado, esse é o principal ponto. Se ele não foi identificado e como consequência tratado, e o tratado inclui, primeiro ponto, você expor esse paciente ao fator desencadeante. Então, só o fato de você já suspender botano, sevoflurano, qualquer halogenato, em alguns casos, já é o suficiente. Tem uma reversão do quadro, em alguns casos. Padrão para esse tipo aí de situação, que é o dantrolene, que ele vai agir justamente sobre essa liberação excessiva de cálcio, tá bom? A gente vai conversar com maior especificidade aqui na frente. Percebam que eu trouxe esse quadro só para que vocês vejam que existe uma variedade muito grande de apresentação clínica. Então, pode ser desde um quadro fulminante, clássico, certo? Gravíssimo. Esses quadros, para nossa sorte, eles são a minoria. Em torno... Ainda assim, isso é algo relevante. Mas pode também ocorrer de outras formas, de forma moderada, de forma um pouco mais leve, certo? Ou pode ocorrer, por vezes, de morte súbita, parada cardíaca inexplicada durante a anestesia, que, em alguns momentos, nem diagnóstico a gente consegue fazer, tá? Temos o quadro clínico. Isso daqui eu estou falando para vocês porque a ideia da gente, e principalmente falando aqui para a Liga, é que não é que vocês saibam assim o detalhe do tratamento, porque até vou ser bem realista para vocês. Por exemplo, nos 2 casos que nós tivemos, os preceptores, e a gente também, que acabaram de ler aquilo ali,
A gente precisou ir pesquisar, não, vamos ver aqui qual é a dose mesmo, como é que a gente vai fazer aqui. Então, por mais que a gente tenha tido a suspeição, a gente tenha tido a ideia de fazer o tratamento, perceba que é algo que é raro, algo que não é no nosso dia a dia. Então, por vezes, até mesmo, já os anestesistas já formados, eles acabam indo e pesquisando para ver qual a forma de tratar de forma mais efetiva. Então, a minha ideia não é essa. A minha ideia é passar para vocês a ideia básica. Primeiro, vocês conhecerem de fato que existe essa doença, ao que ela está relacionada, portanto, o fator desencadeante, e ao quadro clínico. Em algum momento da vida de vocês suspeitarem, tenho certeza que aquela suspeição ali vai produzir uma conduta, e essa conduta vai certamente salvar a vida do paciente, porque isso é algo que está muito mais relacionado à anestesia. Então, quando a gente está, por exemplo, no plantão de UTI, o paciente veio do pós-operatório. Por vezes, esse paciente ele não desenvolveu a hipertermia maligna no intraoperatório e pode desenvolver 3 a 5 horas depois da anestesia. Imagine. Então, eu vejo essa importância em estar falando isso para vocês, principalmente nesse ponto, tá? Qual é o quadro clássico que a gente encontra? Certo? Que, diante desse quadro, a gente tem que ficar de orelha em pé, a gente tem que ter uma atenção mais especial com esse paciente, mais uma atenção realmente à beira do leito. Elevação progressiva do CO2 exalado. Através da capnografia, que hoje em dia é obrigatório todo serviço que tenha cirurgia / anestesia, que a gente tenha um monitor que avalia o CO2 exalado, certo? Que a gente chama de capnógrafo. E isso daí é o que primeiro chama a atenção da gente. O paciente começa a cursar com a elevação do CO2 exalado. Então, aquilo que seria normal, em torno de 35 ali, 30, 40, o paciente começa a subir e vai para 50, 55, 60. Se você tiver uma variação de 5 milímetros no CO2 de concentração, isso já chama atenção para você ficar com a orelha em pé. E isso daí você vai, obviamente, fazer o diagnóstico diferencial. Você vai pensar as outras possibilidades, você vai tentar corrigir, você vai tentar ver o que é que justifica aquele CO2 exalado. Nem toda exalado vai ser hipertermia maligna, mas toda vez que tiver um aumento de CO2 exalado, com certeza você vai ter que ter uma atenção mais importante. Associada a isso, o que é que o paciente desenvolve? O paciente desenvolve taquicardia. Se o paciente não tiver ventilação mecânica, ele pode desenvolver também taquipneia, ainda rigidez muscular, cianose, arritmia, hipertermia, sudorese profusa. A hipertermia importante com febre acima de 40 graus, ela é uma apresentação tardia. Então, eu quero chamar isso a atenção de vocês. Clinicamente, a hipertermia, ela não inicia-se logo. Ela vai se iniciar de forma mais tardia, certo? No que diz respeito ao laboratório, a gente vai ter a hipercapnia característica, né? Você vai colher uma gasometria arterial desse paciente e você vai ver que esse paciente está retendo o CO2. Mas não somente isso, você vai ter uma acidose metabólica, um consumo de bicarbonato associado a uma hiperlactatemia importante. Esse paciente já vai se apresentar para você com a hipercalemia, certo? E vocês ainda não têm muito essa questão da monitorização microhemodinâmica. Mas, por exemplo, assim como a diminuição da saturação venosa central, que é aquela gaso que a gente colhe na veia, por exemplo, um paciente que está ali com acesso central na subclávia ou na jugular direita, você colhe e você pede para analisar. O normal é que ele esteja entre 70 e 75. Se você tiver uma saturação venosa central menor que 70, significa que seu organismo está precisando extrair muito oxigênio. Então, isso daí faz com que haja uma dessaturação venosa central. Isso são parâmetros de microhemodinâmica que são extremamente importantes
para a gente, tá bom? Esses outros quadros aqui, elevação da CPK, que geralmente chega até 15, 20 mil, isso daí, a mioglobinemia, que pode levar, conforme já falei para vocês, a insuficiência renal, isso daí é de forma mais tardia, certo? Isso daqui são dois quadros, um é do Mânica, que é um livro clássico da anestesia, e o Miller, que é outro livro muito clássico também, muito utilizado por todos nós. Então, eu quero chamar a atenção também para vocês, isso daí é interessante só para que, é uma escala que ela fala a favor da probabilidade, ela avalia qual a probabilidade disso aqui, desse evento que, pontuar para vocês, é um evento raro. Então, desse evento que eu estou suspeitando, mas esse é um evento raro, então qual a probabilidade disso estar acontecendo? Então, tem aqui uma escalazinha, uma pontuação. A gente não precisa saber disso. O que é que eu quero que vocês entendam? Que esses aspectos aqui, rigidez muscular, acidose respiratória, acidose metabólica, antecedente familiar, história familiar de primeiro grau, de evento adverso, de morte durante a anestesia, isso é o que chama a atenção da gente para a gente pensar no diagnóstico. E conforme eu falei para vocês, a suspeição do diagnóstico, a ideia de que aquilo pode ser hipertermia maligna é extremamente importante, tá? Isso daqui fala em relação a essa probabilidade, tá? O diagnóstico, ele se dá, de fato, com um teste. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, viu? Tá tranquilo. Pronto, tá bom. Então, assim, ó, em relação ao diagnóstico, a gente tem a suspeição, então, ali à beira do leito, o que você vai ter inicialmente é quadro clínico, mais exames laboratoriais, principalmente a chamar a atenção da gasometria, tanto arterial quanto venosa central, conforme a gente viu, certo? Elevação de potássio, esses detalhes que vai chamar a atenção da gente. Então, a priori, o diagnóstico ele vai ser clínico, laboratorial naquele momento, mas isso daí, ele não confirma o diagnóstico de hipertermia maligna. Existe um teste que se chama teste da contração e exposição à lotano e cafeína, que ele tem uma sensibilidade e especificidade muito grande, certo? Esse teste, ele precisa ser realizado posteriormente. Obviamente, você não vai fazer isso ali naquele momento. Isso daí se faz através de biópsia muscular, certo? Habitualmente do vasto lateral da coxa. Então, você não vai fazer isso logo após, e nem pode, na verdade. Você só vai poder fazer depois de uns 3 meses da cirurgia, do evento, certo? Mas é importante que seja feito. Para que vocês tenham uma ideia, aqui na Bahia, em nenhum centro se faz o teste da contração e exposição à lotano e cafeína. Isso daí precisa ser feito em São Paulo, certo? O evento que a gente teve, a gente encaminhou essa paciente, a gente fez todo o encaminhamento, encaminhou para poder ser feito esse teste em São Paulo. Vocês vão ver a importância disso daí para o segmento dele, do paciente e da família. E abordagem, como é que a gente vai abordar esse quadro, tá? O principal ponto é a gente, através da suspeição, você vai interromper de forma imediata. É igual assim, a pessoa está ali no ATLS, paciente queimadura por fogo. Qual a primeira coisa que você vai fazer? De retirar o paciente, né? Então, cessar aquela exposição. Então, desligar o anestésico inalatório, o anestésico volátil, certo? O halogenado que estivermos utilizando, se estava utilizando também succinilcolina, para de utilizar, certo? E daí a gente vai fazer uma anestesia venosa, ou seja, sem gás, apenas com medicação venosa, certo? Associada a isso, tem livro que diz que, a depender do quadro, cancela a cirurgia. Outros livros, a maioria diz o seguinte: olha, é cancelamento da cirurgia, porque este quadro, por si, já é um quadro extremamente grave. Então, cancelar a cirurgia, certo? Informa o cirurgião: olha, a gente está suspeitando aqui de hipertermia maligna, tá? A gente vai precisar cancelar a cirurgia e a gente vai dar assistência aqui ao paciente. Ele não vai saber o que é isso, você vai dizer: olha, é algo grave, o paciente pode morrer, tá? Então, quais são as medidas iniciais que a gente vai fazer? Então, fiz tudo isso,
Se o paciente ele ainda não tiver com a via aérea garantida, se ele não tiver entubado, porque por qualquer motivo aí, ou então o paciente acabou a anestesia, ele pode também evoluir com esse quadro. Então, se ele tiver, por qualquer motivo, ventilação espontânea, você precisa garantir a via aérea desse paciente. Esse paciente, ele precisa ser entubado, certo? Isso daí, além da intubação, você vai oferecer um FiO2 de 100%. Lembre que esse paciente está consumindo grande quantidade de oxigênio, grande quantidade de ATP, está fazendo acidose respiratória e metabólica, justamente por causa do delivery, da oferta de oxigênio diminuída, ele está requerendo mais do que aquilo que está sendo ofertado, então você vai ofertar 100% de FiO2. Associado a isso, a gente vai fazer um acesso venoso central, funciona o acesso venoso central nesse paciente, caso ele ainda não esteja sondado, sondar esse paciente, para a gente acompanhar o débito urinário dele, a gente vai ver isso daí também tem uma importância muito grande, o objetivo da gente é manter pelo menos 1 ml quilo-hora de diurese desse paciente. Ainda assim, você vai solicitar gasometrias seriadas, tanto arterial quanto venosa, dosar eletrólitos, dosar creatinina, lactato, mioglobina, plaquetas, fatores de coagulação. Esse paciente pode evoluir com um quadro muito grave, se chama CIVD, que é coagulação intravascular disseminada, começar um sangramento profuso. Então, isso daqui também é importante. As enzimas musculares você vai solicitar, mas inicialmente não vai estar tão elevadas assim, tá? Então, hiperventilar esse paciente com oxigênio, a FiO2 100%. E associado a isso, a gente vai lançar a mão daquela medicação que é o padrão para esses quadros de hipertermia maligna, que é justamente o dantrolênio. O dantrolênio que ele vai ser, basicamente, um bloqueador desse canal de cálcio, tá? Então, na dose, só vou falar para vocês, por falar, vocês não precisam lembrar disso, mas assim, a dose é 2,5 miligramas quilo, ele tem que ser reconstituído em água estéril, tá? Não pode ser em soro, e no máximo 10 ml quilo. A gente vai fazendo a cada 5 a 10 minutos, até que os sintomas eles regridam. Se vocês bem lembram, percebo que a sobrevida após o uso do dantrolene, ela modificou a história dessa doença. Então, passou-se a ser de 85% de sobrevida, certo? Então, aquilo que a gente tinha uma mortalidade de 60% a 80%, hoje em dia a gente tem uma mortalidade de 1,4% até no máximo 5%. Perceba que é extremamente importante identificar, porque a partir disso a gente vai lançar a mão do tratamento da terapêutica que deve ser realizada. Esse paciente é um paciente que ele vai ser um paciente complexo, ele vai já estar, por vezes, chocado, hipotenso, você já iniciou noradrenalina, porque esse paciente está com acidose extremamente importante, porque perceba que ele tem uma acidose mista, ele tem uma acidose tanto metabólica quanto acidose mista, isso faz com que o pH ele caia, vá para 6,8, 6,9, então você precisa lançar mão de algumas medicações para corrigir aquilo dali, pelo menos momentaneamente, ainda que você tenha alguns efeitos ruins, digamos assim. Mas é preciso fazer, porque senão um pH desse ele é incompatível com a vida. Então, a gente vai lançar a mão do bicarbonato de sódio de 1 a 2 mEq quilo intravenoso. Então, paciente, por exemplo, crianças, 20 quilos vai ser 20 mEq o paciente, ou seja, 20 ml, que cada mEq tem 1 ml, cada 1 mEq tem 1 ml do bicarbonato. Então, um paciente de 70 quilos, 70 ml, certo? Isso daí acaba fazendo com que a curva da dissociação da hemoglobina, ela vá no sentido contrário do que a gente quer. A gente vai tender a produzir uma alcalose, o oxigênio vai tender a ficar, a hemoglobina vai segurar mais esse oxigênio, depois vocês vejam essa curva de dissociação da hemoglobina, mas é algo que, nesse momento, é necessário, tá? Para salvar a vida do paciente. Associado a isso, o que a gente vai fazer? Resfriamento ativo, então, lavagem gástrica com soro gelado, vesical, retal, se tiver cavidade peritoneal aberta, torácica, lavar fazer a lavagem com soro gelado, certo? Isso daí, o objetivo é, na verdade, você reduzir um pouco mais a temperatura, tá? Mas tem que ter cuidado, porque você não pode fazer uma hipotermia importante nesse paciente. É basicamente para você reduzir a temperatura, tá?
no que diz respeito ao tratamento das arritmias cardíacas, lembre que a gente está com aquele paciente com um quadro de acidose, que também é um dos Hs do risco de AS, por exemplo, ou qualquer tipo de arritmia que o paciente venha, porventura, aparecer da taquicardia ventricular, qualquer uma delas. Então, a gente vai precisar lançar mão, principalmente de duas medicações aí. Se o paciente está evoluindo com a onda T apiculada relacionado a uma hipercalemia importante, se ele tem, além da hipercalemia, uma repercussão eletrocardiográfica, a gente vai ter que lançar mão, primeiro, de uma medicação para proteger o miocárdio, que se chama gluconato de cálcio, certo? A gente primeiro lança a mão do gluconato de cálcio, depois a gente lança a mão de medidas para reduzir esse potássio, tanto o potássio sérico, certo? Quanto o potássio que está no organismo. Por que eu digo isso? Por exemplo, bicarbonato, a solução polarizante que a gente utiliza, tudo isso a gente tenta diminuir o potássio ali que está no sangue, potássio sérico. Por vezes a gente bota esse potássio para dentro da célula, por exemplo, através da solução polarizante. A gente precisa também retirar esse potássio, então a gente vai fazer, se couber, se o paciente não tiver muito hipotenso, furosemida, dentre outras medidas para correção de hipercalemia, tá certo? Associada a isso, o tratamento da hipercalemia, a gente vai fazer uma hidratação otimizada nesse paciente. Esse paciente tem indicação de você fazer uma hidratação realmente vigorosa, tá? Para você tentar manter uma urina pelo menos de 1 ml quilo-hora, tá? Ainda, esse paciente, na sua fase tardia, já na sua fase posterior, você fez toda essa abordagem, você salvou a vida do paciente, fez o dantrolene, corrigiu todos os distúrbios hidroeletrolítico, ácido básico, enfim, você abordou esse paciente agora ele vai fazer o pós-operatório obrigatoriamente na UTI, certo? Durante pelo menos 24 horas. Associado a isso, a gente vai lançar a mão ainda do dantrolene. O dantrolene tem uma meia-vida em torno de 4 a 6 horas. Sendo assim, a gente vai lançar a mão de 1 miligrama quilo a cada 6 horas. Habitualmente, a gente prescreve dessa forma, durante pelo menos 24 a 48 horas, certo? Monitorar a função renal, mioglobinúria, monitorar os demais eventos ou consequências dessa rabdomiólise intensa que esse paciente possa vir apresentar. Controle laboratorial próximo, ou seja, a cada 6 horas, certo? E um outro detalhe importantíssimo é a gente fazer a orientação do paciente e de seu familiar. Perceba que esse paciente, ele vai precisar fazer um estudo diagnóstico. Feito esse estudo diagnóstico, conforme a gente falou, a gente está falando de uma doença que ela é dominante, ela tem um caráter hereditário, então ela é uma doença que a gente vai precisar orientar todos os familiares, principalmente aqueles mais próximos, irmãos, pais, mães, em relação a esse evento, para que eles informem sempre, diante de alguma cirurgia, diante de alguma anestesia, que ocorreu isso com a família dele. Inclusive, na nossa consulta pré-anestésica, que é um momento importantíssimo para a gente que faz anestesia, a gente já consegue identificar, a gente sempre pergunta, tem alguma história de família que teve algum problema com a anestesia, que morreu durante uma cirurgia ou uma anestesia? A gente sempre faz esse questionamento, certo? Porque isso é extremamente importante. Outra coisa ainda em relação a esse ponto aqui, lembrar que pacientes que tenham doenças neuromusculares, tais como miodistrofias, Duchenne, todas essas miopatias, esses pacientes, eles têm um risco relacionado à hipertermia maligna. Então, por vezes, a gente opta por não lançar mão nem de halogenato e nem de succinilcolina para esse tipo de paciente. A gente prefere fazer anestesia venosa e, se for utilizar relaxante muscular, a gente utiliza do tipo A despolarizante, tais como rocurônio, cisatracúrio, dentre outros. Obrigado, espero não ter sido prolixo. Eu vou tirar aqui a minha tela para poder vê-los. Pronto. Eu estou aberto a questões, então percebo que eu fui preciso em 45 minutos.
Tá bom? Doutor, o senhor está de parabéns, foi excelente a aula, muito esclarecedora e muito didática. A gente tem uma dúvida aqui, aí eu vou ler para o senhor. Sim, pode ler. Doutor, tem Se alguma eu souber... forma de prever quais... Desculpa, o senhor falou Não, o quê? desculpa, pode falar. Tá, pronto. Não, se eu souber, eu sei. Tranquilo. Pode falar. Doutor, tem alguma forma de prever quais pacientes fazem parte do grupo de risco para desenvolver hipertermia maligna, considerando pacientes sem antecedentes Pronto. pessoais ou familiares? Certo. Assim, ó, é uma boa pergunta isso daí, certo? Assim, ó, o principal é essa parte que eu falei agora no final para vocês. Esses pacientes que têm essas doenças neuromusculares, do Duchenne, dentre outros, esses pacientes, eles acabam tendo, de fato, um risco maior. A gente tem uma atenção muito diferenciada com esse tipo de paciente. Mas a história familiar, isso daí, eu entendi a pergunta, ele quer saber sem ser a questão da história familiar. Mas, para a gente, a história familiar é o que mais nos direciona, certo? É algo que é extremamente importante. Outro ponto que, por vezes, a gente acha, não, teve a primeira exposição, não, na primeira anestesia que o paciente fizer, que foi exposto ali o halogenado para ele vai fazer o quadro de hipertermia maligna. Não é real isso, certo? Então, em uma quantidade grande de pacientes, em torno de 40%, esses pacientes, eles são expostos inicialmente ao halogenado, não tem nenhuma repercussão, não tem maiores problemas, certo? E, posteriormente, às vezes depois da segunda, terceira, quarta anestesia / cirurgia, é que esse paciente evolui com o quadro de hipertermia maligna. Então, não necessariamente porque, isso daí a gente pergunta na história, não necessariamente porque o paciente já teve cirurgia prévia, que ele não tem risco de desenvolver hipertermia maligna. Isso é uma coisa que é um detalhe importante. Certo, doutor. Vou ler mais uma dúvida aqui que surgiu. Doutor, teria algum fator confundidor ou que dificulte fazer o diagnóstico diferencial desse quadro? Tem, na verdade, existem vários fatores que eles serão confundidores para você, que não é um diagnóstico. Percebam o seguinte, isso é um evento raro, esse é o primeiro detalhe, é um evento raro. Então, associado a isso, a gente não tem um diagnóstico fácil, por isso a ideia, a suspeição, por isso é tão importante a questão da suspeição. Então, percebam, eu vou falar para vocês alguns diagnósticos diferenciais, por exemplo, de hipercapnia. Por que o paciente está aumentando o CO2 exalado? Pode ser porque eu estou fazendo volume corrente baixo, minha ventilação mecânica talvez não esteja tão adequada. Pode ser porque o meu tubo está dobrado. Pode ser porque eu tenho secreção na via aérea, então, por vezes, criança é aquele tubo fininho, ali acumula secreção, vai reter CO2. O paciente está fazendo uso de cirurgia laparoscópica, certo? Por vídeo. Então, acaba tendo a insuflação com CO2 do pneu peritônio. Então, esse paciente vai aumentar CO2. Então, percebam que a gente tem uma série de coisas que justificam o aumento do CO2. Hipertermia no intraoperatório, febre, o paciente aumentou a temperatura para 38, 38,5. Pode ser um paciente já séptico previamente, paciente que já tinha lá uma úlcera infectada, paciente que já tinha um abdômen lá infectado, um apendicite, enfim, o paciente faz febre no intraoperatório. Não somente isso, por exemplo, eu estou fazendo uso de aquecedor com volume com ar forçado, aquilo dali, se tiver muito alta a temperatura, o paciente pode fazer hipertermia. E o paciente fez por choque. Por que o paciente pode fazer choque? Seja por causa de sangramento, seja por causa de uma reação alérgica, uma reação anafilática, uma reação anafilactoide. Então, percebam que a gente tem, na hora, a gente tem que pensar em tudo isso. Ou seja, você tem uma série de diagnósticos diferenciais para você pensar. E você vai excluindo. Você vê, o meu tubo está dobrado? Não, não está. Ele tem secreção na via aérea? Não, não tem. Meu volume corrente está adequado para esse paciente? Meu volume corrente está adequado. E você vai tentando excluir esses fatores confundidores para você, de fato, estabelecer o diagnóstico.
Mas por isso que essa questão da suspeição é algo importante, porque é um evento raro e que você tem que justificar aquele quadro ali. Certo, doutor. Espero ter respondido aí. Certo, foi muito esclarecedor. Só tivemos essas duas dúvidas. Mais uma vez, queria parabenizar o senhor pela sessão e, em nome da LAAD, agradecer pelo senhor ter, assim, aceitado o convite e se ter disponibilizado em dar essa aula para a gente. Foi muito, assim, muito boa mesmo. E que podemos contar com alguma outra participação do senhor em alguma outra atividade da LAAD. Pronto, João, eu quero, assim, Muito obrigado mesmo. te agradecer, tá, pelo convite. Realmente eu me senti, a gente se sente lisonjeado em estar de volta, conforme eu falei para vocês, na UFES, assim, de alguma forma. Então, realmente, eu estou muito feliz para fazer esse bate-papo com muito carinho para vocês, tá? No que precisarem aí, no que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Eu sei que esse assunto foi muito intrínseco à anestesia. Então, a gente pode conversar sobre diversas outras coisas, mas eu sei que esse assunto acabou sendo muito intrínseco à anestesia, certo? Para vocês que pensam em fazer anestesia, obviamente tem tudo a ver. Mas, por exemplo, para quem lá na frente desista e passa para alguma outra área, certo? Ainda assim, esse conhecimento eu acho que vai poder contribuir de alguma forma. Então, eu fico muito feliz. Eu realmente que agradeço aí a todos, agradeço a doutora Ruth, tá? É isso. Valeu, agora. Muito obrigado, doutor. E só para ressaltar, tivemos vários elogios aqui nos comentários, no próprio chat. Sua aula foi excelente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal.